Muito bem, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar um pouquinho de oscilações e ondas, aqui um conteúdo para o nono ano. E dentro desta lista de exercícios aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito do som, né, principalmente. E a primeira pergunta está dizendo assim, ó, qual a faixa de frequência perceptível ao ouvido humano? Bom, o som é uma onda mecânica que chega aos nossos ouvidos e nós precisamos compreendê-la. Não é verdade? E como o som é uma onda, então ele tem uma frequência. E nós conseguimos ouvir uma frequência que vai desde os 20 Hz até os 20.000 Hz. Este aqui é o intervalo de frequência que o ouvido humano consegue perceber. O que está abaixo de 20 Hz é o infrassom. E o que está acima do 20.000 Hz é o ultrassom. Então vamos colocar aqui 20 Hz, abaixo é o infrassom. Aí os 20.000 Hz é o limite máximo, né? O que está acima é o ultrassom. Veja só, infrassom nós não conseguimos captar e ultrassom nós não conseguimos captar. Sim, aquele aparelho que o médico usa para poder fazer um exame chamado ultrassonografia, outros chamam de ecografia, ele vai utilizar de ondas sonoras também, são emitidas a partir daquelas sondas que estão em contato com o nosso corpo. E estas ondas que são emitidas, elas vão com frequência muito acima de 20.000 Hz. Por isso que nós chamamos de ultrassom e nós não conseguimos ouvi-la. Esta onda está acima da faixa de frequência que está para o ouvido humano como uma faixa audível, né? E a questão número 2 fala assim, qual que é a faixa de frequência perceptível para um cachorro? Bom, algumas fontes dizem que, vamos colocar aqui de vermelho, que o cachorro consegue ouvir desde 16 Hz até 40.000 Hz. É a faixa de frequência do cachorro. Ele ouve mais som do que nós. Além de ouvir a longas distâncias, ele ouve também uma faixa de frequência maior do que a nossa, né, do ouvido humano. E aqui na questão 3 está dizendo assim, utilizando os resultados dos dois exercícios anteriores, tente explicar o motivo de não escutarmos aqueles apitos para cães. Os apitos para cães atuam com frequências abaixo do 20 Hz. Então a frequência desses apitos vai ser menor do que 20 Hz. E então nós não vamos ouvir esta frequência, porque ela é específica para os cães ouvirem. Esses apitos aí são utilizados por adestradores de cachorros, são utilizados por caçadores também, que às vezes precisam ativar o seu cachorro com um apito, mas para não espantar a caça, o apito emite um som que seja bem fraco, a frequência seja bem baixa, então a caça não vai ouvir, e o cachorro ouvindo ele já vai e faz todo o movimento que ele precisa fazer, né? E agora aqui na questão número 4 está dizendo assim, um gato percebe frequências que vão de 30 até 45.000 Hz. Qual destes extremos representa o som grave e qual representa o som agudo? Veja só, o som grave é um som de baixa frequência. Veja só, grave é baixa frequência. Baixa frequência. Então aqui o nosso exemplo seria quem? Os 30 Hz. Seria o grave. O som agudo é o de alta frequência. Alta frequência. Até que enfim terminamos, né? Então, olha só, o 45.000 Hz é a alta frequência. Então ele seria o agudo. Lembre bem, grave é baixa frequência, agudo é alta frequência. Se eu emitir um som aqui, grave, baixa frequência. Se eu emitir um som aqui, agudo, é alta frequência. Vamos para a próxima questão. Vamos aqui agora para o exercício 5, onde diz assim, ó, o som se propaga com a mesma velocidade em todos os meios? Geralmente, qual a relação que existe entre a velocidade e o meio material?
Veja bem, o som é uma onda mecânica. Para o som se propagar, precisa existir um meio material para que ele possa perturbar esse meio. No vácuo, quer dizer, no espaço, onde podemos dizer assim de uma maneira bem aproximada, não existe matéria nenhuma. Vamos colocar entre a parte mais externa da atmosfera da Terra, ou seja, dali para frente não tem mais nada, até o Sol é um espaço vazio. Se nós não encontrarmos nenhum planeta, nenhum asteroide, nenhum cometa, é um espaço vazio que não tem matéria. Então o som não tem condições de percorrer esse espaço. Por quê? Porque o som é uma onda que é constituída pela vibração de um meio. Por exemplo, o ar. O ar que nós respiramos é um meio material. Ele oscilando pode levar esta oscilação até os nossos ouvidos. E esta oscilação ou esta vibração chegando nos nossos ouvidos podem fazer os nossos tímpanos vibrarem e assim levar o sinal para o nosso cérebro. Não vou discorrer bem com detalhe aqui porque seria necessário um aprofundamento maior nessa parte, né? Mas deixe isso aí um pouco mais para frente. Então o meio material precisa vibrar para carregar o som, ou seja, o som é o andamento ou o deslocamento dessa vibração em um meio material. Então vamos comparar aqui o ar com a água e com um pedaço de ferro, por exemplo. São três meios diferentes que o som pode passar através deles. O som pode passar através do ar, fazendo vibrar as suas partículas, através da água, fazendo vibrar as suas partículas, e da mesma forma através da barra de ferro. Mas se você observar, a barra de ferro tem uma densidade maior do que a água, que tem, por sua vez, uma densidade maior do que o ar. E a temperatura desses materiais também pode influenciar no deslocamento desta vibração ou desta oscilação. Então, a velocidade do som, ou seja, a velocidade com que essa vibração percorre o meio, ela vai depender da temperatura do meio, ela vai depender do número de partículas que esse meio possui, consequentemente vai depender da densidade. Então, nós poderíamos até colocar aqui que a velocidade do som depende do número de partículas depende da temperatura da densidade do meio. Então, em cada meio, o som vai passar através dele com uma velocidade diferente. A velocidade do som no ar é cerca de 340 metros por segundo, o que dá aí algo em torno de 1.200 e alguma coisa quilômetros por hora. Já na água, a velocidade é bem maior. Se você observar, a densidade da água é maior e a velocidade então do som na água também é maior, então quanto maior a densidade, maior a velocidade. Se você bater duas pedras uma na outra aqui fora da água, no ar mesmo, bate as duas pedras e escuta o barulho que faz. Daqui a pouco você põe a cabeça dentro d'água e as pedras também batem uma na outra. Você vai escutar um som diferente do som que você escutou fora da água. Intuitivamente você vai notar que a velocidade do som dentro da água é diferente da velocidade do som fora da água. Então, aqui respondendo essa pergunta, o som não se propaga com a mesma velocidade em todos os meios. Ele depende dessas variáveis que nós acabamos de colocar aqui. Agora, a questão número 6 diz assim: o que acontece com uma onda sonora quando você aumenta o volume do rádio? A onda sonora, como é uma onda, ela tem esse formato aqui, né? Esse formato, a altura, se eu passar aqui uma linha horizontal, você vai ver que esta altura aqui é o que nós chamamos de amplitude. Essa amplitude, quanto maior for ela, maior é o volume do som. Ou seja, então eu tenho aqui duas ondas. Vamos colocar essa aqui como a primeira e a segunda aqui. Veja só. É uma onda mais alta, não é isso? Olha, se eu passar aqui uma linha horizontal, essa amplitude aqui
é maior do que essa outra amplitude da esquerda. Então, se eu tenho aqui uma amplitude 1 e aqui uma amplitude 2, e a amplitude 2 é maior do que a amplitude 1, o que é a amplitude mesmo? É essa altura, ou a profundidade aqui também. Ó. Essa profundidade tem que ser o mesmo valor dessa altura aqui. Então, a amplitude vai estar relacionada com o volume do som. Quanto maior a amplitude, maior o volume do som. E o volume está ligado a uma grandeza que nós chamamos de intensidade. Intensidade. Veja só, quanto maior o volume do som, a gente pode dizer que a intensidade é maior. A intensidade é medida em decibéis. Decibel é uma unidade de medida que nós utilizamos para medir a intensidade. A intensidade é o volume do som. E esse volume está ligado à amplitude. Quanto maior a amplitude, maior o volume. Então, maior a intensidade. E quanto mais intensidade, mais energia. A energia que o som está transportando, porque com o som vai uma energia. O som é uma onda e onda não transporta matéria. A onda só transporta energia e quantidade de movimento. Depois nós vamos ver isso com mais clareza. Veja só, o som leva energia. Como que você pode saber que o som está levando energia? Quando você está, digamos, em um determinado lugar, sentado numa cadeira, e você vai cantar, às vezes você sente a cadeira tremendo, você sente algum objeto tremendo por causa da sua voz, ou quando cai um raio bem perto da sua casa, os vitrôs dão uma balançada, porque o som, ele passa levando com ele uma energia. A energia do som está ligada diretamente a essa intensidade. Então, quanto mais energia, quer dizer que ele está mais, o volume é mais alto, né? É maior volume e maior intensidade, maior amplitude. Correto? Então, aqui a pergunta é: o que acontece com uma onda sonora quando você aumenta o volume do rádio? Aumenta a sua amplitude, aumenta a sua intensidade, aumenta a energia de propagação do som. Correto? Agora, olha a questão 7. Por que você tem que aumentar o volume se quiser ouvir o som a uma distância maior? Veja só. Se você emite o som aqui desta posição, vamos colocar aqui um alto-falante, ó. Aqui está um alto-falante emitindo som. Esse som vai indo, vai indo. Se ele sai com pouca energia, ele chega aqui, ó, no ponto A, acabou. Ele não consegue ir mais, porque para atravessar o meio material ele precisa vencer os obstáculos do meio. Se ele sai com pouca energia ou com baixo volume, ele chega num ponto bem próximo, ele já some, já acaba o som. Mas se você der muita energia para ele, ele pode chegar até aqui nesse ponto B, por exemplo. Então, aumentando o volume do som, eu não aumento a amplitude. Se eu aumento a amplitude, eu aumento a intensidade. Se eu aumentar a intensidade, eu estou aumentando a energia. Se ele tem mais energia, ele consegue chegar em distâncias cada vez maiores. Correto? Então, por que você tem que aumentar o volume? Para aumentar... Vamos anotar aqui. Aumentar a energia. Pronto. Isso aqui é a resposta. Agora veja só, existem duas maneiras de alterarmos frequências em um aparelho de som. Uma delas é no botão da sintonia, o tuning, né? Eu não sei como é que pronuncia isso aqui. E a outra é no equalizador. Qual a diferença entre eles se ambos servem para alterar a frequência? Bom, a sintonia é feita para você receber uma onda que vem de uma emissora de rádio qualquer, não é isso? Então, a sintonia, o tuning, é para você controlar a frequência que o seu rádio vai utilizar, que ele vai receber para poder emitir o som que você deseja ouvir. Então, o botão de sintonia, ele está regulando a frequência de entrada do aparelho. E a outra, que é a do equalizador, é uma configuração que você faz para poder controlar a frequência que o rádio está emitindo, o aparelho de som está emitindo. Então, a sintonia, olha só, sintonia é a frequência de saída, ou aliás, frequência de entrada, né? Frequência de entrada do aparelho, né? De entrada.
E o equalizador, vamos lá, o equalizador é a frequência de saída, controla o som que vai sair para você ouvir. E a de entrada controla a onda que está chegando para poder fazer a leitura da emissora de rádio que está emitindo, alguma coisa desse tipo, né? Agora, olhando, vamos subir isso daqui. Olhando para o alto-falante ligado, como você pode comprovar que o som é uma onda longitudinal? Veja só, o alto-falante ligado, eu vou fazer um belo desenho aqui de um alto-falante. Ele está emitindo onda sonora. Você pode ver que aqui nessa região, vamos colocar essa região aqui um pouquinho assim de amarelo. Essa região aqui do alto-falante, ela fica vibrando. Se ela fica vibrando, é que ela está empurrando o som. Então o som está se propagando e a vibração dele, veja só, vou tentar colocar aqui. Se você pudesse olhar dentro de um tubo, coloca um tubo aqui assim. Claro que esse tubo ele tem ar dentro. Se essa onda está chegando no tubo, ela faz uma área de compressão da onda, ela faz de compressão do ar. Por exemplo, aqui ela comprime, depois ela abre o ar, depois ela comprime, depois ela abre o ar e assim por diante, comprime o ar. Ou seja, o som é simplesmente uma compressão e uma expansão do ar. E essa vibração que se propaga, ela se propaga com uma velocidade que nós já sabemos que depende do meio material. Então essa vibração ela está acontecendo aqui na horizontal, como nós estamos vendo, ela está oscilando assim, ó, um vai e vem, ela fica indo e vindo, a vibração na horizontal e a propagação também é na horizontal. Como o alto-falante ele está vibrando na direção da propagação do som, quando isso acontece, a onda é conhecida como onda longitudinal. Veja aqui então um exemplo, né, nessa figura. O alto-falante está, digamos, bombeando. Não, ele não está bombeando estas partículas, mas ele está fazendo as partículas vibrarem, porque essa película ou esse diafragma fica batendo para fora, estufando e voltando. Esse movimento faz a vibração dessas partículas, criando uma zona de compressão, porque as partículas se juntam, depois elas se espalham, depois elas se comprimem e fica vibrando. Essa vibração vai se deslocando ao longo desse caminho. E isso que constitui o som, a vibração das partículas, criando então zonas de alta pressão, zonas de baixa pressão, zonas de alta e baixa pressão. As zonas de alta pressão é que as partículas estão bem comprimidas, é a zona de compressão. E as zonas de rarefação são essas zonas onde as partículas estão mais afastadas, são zonas de rarefação. Essas bolinhas azuis representam as moléculas do ar. E entre uma zona de compressão e a outra zona de compressão está aqui o comprimento da onda, né? Então a vibração está na horizontal e a propagação também na horizontal. Bom, aqui nós temos então uma onda que nós chamamos de longitudinal, que é a onda que tem a direção de propagação igual à direção de vibração. Vamos para a próxima questão então. Veja só, ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro através de qual variável ou através de qual qualidade do som? Nós precisamos então recorrer a uma outra imagem. Veja só. Olha essa imagem aqui. Aqui eu tenho um diapasão. Quando você dá uma batida em uma dessas hastes do diapasão, ele provoca uma vibração nas duas hastes. E a vibração é um som que você pode ouvir. Se você olhar o formato da onda desse som, a partir de um esquema, você vai ver aqui essa onda bonitinha, com esse aspecto bem uniforme, bem organizado que você está vendo aqui. Já a flauta, quando você produz um som nela, ela produz um esquema de onda, quer dizer, um formato da onda, que tem aqui uma certa difusão aqui na parte de cima, ou seja, na crista da onda. Tá vendo que não é uma volta perfeita, ela tem 3 pontinhas. Aqui é o formato ou a forma da onda produzida pela flauta. Já o violino tem um formato um pouco mais
complexo, né? A onda do violino, a onda emitida pelo violino, tem aqui essa forma um pouco mais bagunçada. A voz humana tem esse formato que você está vendo aqui. A clarineta ou clarinete é um instrumento que emite um som que tem esse outro formato. Então, o formato do som emitido pelos instrumentos ou pela nossa garganta é uma coisa que nós chamamos de timbre. Eu posso emitir uma nota com a mesma frequência. Vamos supor que esta onda aqui do diapasão tem uma frequência que é a mesma para todas as outras frequências que estão sendo emitidas por esses instrumentos aqui. A frequência é a mesma para todos esses 5 instrumentos, inclusive a nossa voz. Tudo bem, então é a mesma frequência. Porém, se você ouvir, digamos, uma frequência Lá, da nota Lá aqui do violino, e uma frequência da nota Lá aqui com uma pessoa emitindo esse mesmo Lá, pode estar bem afinado, porém o timbre ou o formato da onda é diferente. Então o que destaca uma onda da outra, mesmo elas tendo a mesma frequência, é o que nós chamamos de timbre. Então se eu voltar aqui, ó, você vai ver que a resposta da letra D diz assim, ó, timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam diferentes. A resposta certa então é a nossa letra D, correto? Vamos para a próxima. Um clarinete e uma flauta estão emitindo sons de mesma altura, quer dizer, de mesma intensidade. Desculpa, a altura está relacionada à frequência, perdão. A mesma altura está falando que é a mesma frequência. Então, se o clarinete está emitindo a nota Lá, digamos, a flauta está emitindo também a mesma nota, a nota Lá, porque está falando da mesma altura. A altura, vamos aqui, a altura está relacionada com a frequência, correto? Então, se o som é grave, ele tem uma altura baixa, porque ele tem uma baixa frequência. Se o som é alto, está alto, né? A altura dele é alta, é porque ele é agudo, tem alta frequência. Então a altura está ligada à frequência. Bom, sendo a amplitude de som do clarinete maior que a do som da flauta. Muito bem. Considere uma pessoa situada à mesma distância dos dois instrumentos. Com base nessas informações, escreva V ou F, conforme sejam verdadeiras ou falsas, respectivamente. Veja só, vamos lembrar aqui então que o clarinete e a flauta estão emitindo sons de mesma altura, ou seja, mesma frequência, só que com amplitudes diferentes. A amplitude é a altura daquela onda, né? E que dá a energia. A amplitude está ligada com a intensidade, volume e energia. Eu vou colocar aqui energia. Quem tem maior alcance? Qual onda que consegue alcançar distâncias maiores? É a que tem maior amplitude, porque ela tem mais intensidade e, consequentemente, tem mais energia. Bom, vamos ver aqui a primeira proposição, né? O som de maior intensidade será aquele de maior amplitude. Olha, o som de maior intensidade será aquele de maior amplitude. Correto. Aqui está dizendo que a amplitude do som do clarinete é maior do que a da flauta. Quer dizer, então a do clarinete. Então está certo, essa aqui é verdadeira. Os dois instrumentos estão emitindo a mesma nota musical. Sim, porque eles têm a mesma altura. O som dos dois tem a mesma altura, ou seja, está na mesma frequência. Então é a mesma nota musical. Verdadeiro. As formas das ondas emitidas pelos dois instrumentos são iguais? Não, porque um é clarinete, outro é flauta. O timbre do clarinete é diferente do timbre da flauta, correto? E o timbre é exatamente a forma, né? A forma da onda, então são timbres diferentes, formas diferentes de onda. E aqui está falando que são iguais, então é falso. A pessoa em condições normais perceberá sons de timbres diferentes emitidos por eles? Sim, porque eles têm timbres diferentes. Então, VV, FV, VV, FV. Olha só, letra A. Vamos aqui para a última questão. É a número 10. Presença indesejável sobre os alimentos. As moscas são também fonte de inspiração. Um bom exemplo disso é Mosca na Sopa, de Raul Seixas, gravada em 1973. Puxa vida, faltavam ainda 10 anos para eu nascer quando essa música foi gravada. Associe os trechos em negrito da letra coluna 1
com o fenômeno físico a estes correspondente, coluna 2. Então eu tenho aqui na coluna 1 o trecho da letra, um trecho para cada linha dessa daqui, e do outro lado, na outra coluna, eu tenho um fenômeno físico. Eu preciso associar esse fenômeno físico à parte que está em negrito aqui da letra. Por exemplo, primeira parte aqui, ó. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Veja só, uma mosca que pousou na sopa. A sopa, na parte mais por cima da sopa ali, nós temos um líquido, né? Mas é água, é um caldo da sopa, então é um fluido. Depois, eu sou a mosca no seu quarto a zum zum zumbizar. Zum zum zumbizar é a parte que está em negrito. Então aqui estaria mais ligado ao som. Água mole em pedra dura, tanto bate até que é nós, ou até que fura. Água mole em pedra dura está relacionado ao fluxo da água. A água é um fluido que vai fluindo, batendo até que quebra a pedra, né? Olha do outro lado, agora eu estou sempre junto de você. Essa parte aqui, olha do outro lado, está ligada à visão. Visão usa onda eletromagnética. Mas vamos ver aqui a outra coluna, aqui onde tem os fenômenos físicos. Por exemplo, onda mecânica que se propaga em meio deformável ou elástico, longitudinalmente, e estimula as células ciliadas, produzindo o potencial de ação nas células nervosas. Estas células ciliadas são células que estão lá dentro se eu não me engano, elas estão dentro da cóclea, onde está o labirinto do nosso ouvido. São as células ciliadas que conseguem, tendo uma vibração, estimulando a emissão de elétrons que vão a partir de um nervo de condução. Se eu não me engano, é o nervo óptico, né, que vai para o cérebro. O que está nos olhos é o nervo óptico, e o nervo dos ouvidos é o nervo óptico. Bom, então aqui nós estamos falando de som. É uma onda mecânica que se propaga em meio deformável, elástico, longitudinalmente, etc. Essa aqui é uma onda sonora. Então isso aqui está ligado a essa parte do zum zum bizar. Zum 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 bizar. O 2 então está conectado com o A. Então vamos colocar aqui 2. É uma frase que está conectada com o fenômeno que está registrado na letra A aqui. Bom, fotorreceptor, constituído por um sistema autônomo de focalização, controlando automaticamente a quantidade de fótons incidentes e formando uma imagem invertida. Isso aqui está relacionado à nossa visão, porque a nossa visão tem uma parte, os nossos olhos têm uma parte que está bem ao fundo, que é chamada de retina. Ela consegue pegar todos os fótons que estão chegando, notar sua frequência e emitir para o cérebro através do nervo óptico. Então depois forma uma imagem, e essa imagem está sendo formada ali na retina invertida, e depois ela é reinvertida, né, lá no cérebro, para a gente ter a visão normal das coisas. Então a visão, ela é um fotorreceptor, é um fenômeno que acontece nos olhos, que são fotorreceptores, constituído por um sistema autônomo de focalização. Isso aqui está relacionado com a visão. Então olha o 4 aqui, ó. O 4, olha do outro lado, agora eu estou sempre junto de você. Então visão, o 4 está ligado com a letra B. Agora a letra C, ó, devido a uma diferença na altura, que é um desnível, o fluido escoa, causando uma energia potencial gravitacional. Se você estiver falando aqui de água mole em pedra dura, essa água está escoando, ela está batendo na pedra porque ela está passando e escoando. Aí o escoamento é devido a uma diferença de altura. Não tem como a água escorrer de um lado e partir para o outro lado que estão na mesma altura. A água sempre escorre do ponto mais alto e desce. É claro, se der para o ponto mais baixo, que desce, né? Então a água escoa de pontos de desníveis. Então aqui o escoamento está relacionado à água mole em pedra dura. Ou seja, o 3 está relacionado com a letra C. 3. E o 1, então, sobrou a letra D, né? As moléculas da superfície de um líquido, pronto, pousou na sopa, o líquido na superfície, submetidos a uma força não nula, mantendo-as ligadas, sendo possível associar uma energia potencial de superfície. Vamos lá, garota, não vai aí, de superfície. Veja só, a mosca pousou na sopa. A sopa tem um fluido em cima. Deixa eu melhorar isso daqui. A sopa tem um fluido em cima, e esta
e esta força não nula, mantendo as moléculas ligadas, é uma força chamada tensão superficial. Se você colocar aí um insetozinho na água, ele não afunda, ele fica por cima da água, ele não consegue romper a água, parece que ela tem uma película por cima. Então aquilo ali é ocasionado pela tensão superficial, que é a força resultante da interação das moléculas que estão na superfície. Então, quando a mosca pousa na sopa, ela está sujeita à ação dessa tensão superficial. Então, a 1 está ligado com a letra D. Então, vamos ver lá qual que seria. Vou colocar aqui embaixo, ó, 1, D, 2, A, 3, C, 4, B. Só para baixar aqui a tela e não perder de vista a nossa resposta. Vamos ver. 1D. É a letra A e a letra D, né? 2A, a letra D não é. Então olha para a letra A aqui para você ver, ó. Olha aqui, ó. 1D, 2A, 3C, 4B. Pronto, achamos a resposta certa, a letra A. Bom, essa questão aqui é uma questão um pouco mais complexa, né? Porém, agora você já está entendendo, acredito eu, e espero que vocês tenham compreendido aqui estes exercícios. Fica aqui um forte abraço do professor Éder e até o nosso próximo encontro. Tchau!